Bem-vindos a mais essa ATPC aqui na Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, cujo tema é Entrelaçamento Saresp e Currículo Paulista. A equipe formadora de hoje sou eu, Cássia, PEC de Biologia, Patrícia e a Priscila, PECs de Língua Portuguesa. Vamos falar então um pouquinho sobre a pauta, né. Então hoje nós vamos começar com uma mensagem, inicial, em seguida nós vamos falar sobre, os impactos da pandemia nos resultados das avaliações, mais especificamente Saresp, eh, e também sobre a estrutura do Saresp e finalizando com o entrelaçamento entre a matriz do Saresp e as habilidades do currículo paulista. Patrícia. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos em meados, do mês de outubro, um mês muito importante, e nós trouxemos para vocês em forma de um recadinho, em forma de poesia, prosa e música, para lembrar, a todos nós sobre esse tema importante, que é o Outubro Rosa. Vamos ouvir? Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. No reino das imagens e olhos fechados, olhe para sua íntima imensidão. Nasça todo dia inteligente, criativa, vista-se com a claridade rósea da manhã. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Reconheça em você a fragilidade e a sua grande fortaleza. Faça seus exames preventivos com um jeito seu e com muita certeza. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Torne a mamografia conhecida em todos os cantos e lugares. É a rosa das descobertas, essa tecnologia é a coisa certa. Fique muito atenta, mulher, para seus direitos e cidadania. Exerça com afeto e coragem todos os momentos de todos os dias. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, a cidadania pétala formosa. Outubro rosa é alegrar-se, iluminar-se com as pequenas e grandes conquistas da vida. Outubro rosa é alegrar-se, iluminar-se com as pequenas e grandes conquistas da vida. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Esse recadinho, em forma de música, foi feita por Diego Favetti em 2011. A letra é de Alda Maria Leandro de Oliveira e está disponível nesse linkzinho que a gente disponibilizou para você, ok? Após gostaram do nosso recadinho? Bom lembrar, todos nós temos alguém importante, para lembrar do Outubro Rosa, o autoexame. Então, que fica aí como
um lembretezinho para vocês. Aqui nós temos como objetivo refletir sobre as avaliações do Saresp e apoiar os docentes na compreensão da relação entre Saresp e Currículo Paulista. De acordo com nossos acompanhamentos, né, nas escolas, a gente viu a necessidade, né, foi percebido essa necessidade de trazer novamente esse tema para ser conversado novamente com vocês, devido a novos profissionais, né, que entraram na rede recentemente, se fez necessário esses estudos. Diante dessa percepção, nós, do Núcleo Pedagógico, realizamos um estudo e estamos trazendo para vocês. Esse estudo, ele traz os resultados, né, da nossa diretoria, em que a nossa PEC Priscila vai falar um pouquinho agora para vocês. Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os impactos da pandemia nos níveis de proficiência do Saresp. Trouxemos aqui, como a Cássia e a Patrícia já falaram, um estudo realizado aqui por nós, do Núcleo Pedagógico, diante da demanda das escolas, né, dos novos profissionais que ingressaram agora, recentemente, e nós que também já estamos na rede, que é sempre bom lembrar, né, já que estamos em vias, né, um mês muito próximo das avaliações do Saresp. Esse estudo aqui nós trouxemos para vocês falando sobre os impactos. Fizemos uma comparação entre o Saresp de 2019 e 2021, mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a média do Saresp da nossa diretoria, tá bom? Aqui são os níveis de proficiência, a média do Saresp de 2021, para a nossa, que nós obtivemos em 2021, a nossa diretoria ficou com essa média de Saresp. Quando, na verdade, nós tínhamos uma meta, a meta esperada de proficiência era essa que está aqui à frente. Mas nós esmiuçamos esses números em língua portuguesa e matemática para trazer os números para você, para esse estudo. Pode passar. Aqui, em língua portuguesa, nos anos iniciais, nós tivemos uma diferença de desempenho entre Saresp 2019 e 2021 de 28,3, ou seja, além de não alcançarmos a meta esperada no Saresp de 2021, ainda tivemos um regresso nos níveis de proficiência dos nossos estudantes. No ensino fundamental, anos finais, né, nós tivemos aí o regresso de 4, e na terceira série do ensino médio, no ensino médio, nós tivemos aí a regressão de 8,3. Quando passamos para matemática, para os impactos da pandemia nos níveis de proficiência em matemática, os números são ainda maiores. As diferenças entre Saresp antes da pandemia e Saresp pós-pandemia, final ali, né, uma época meio que finalizando a pandemia, os números são ainda são maiores, né? Nós temos aí, nos anos iniciais, uma regressão de 35,8, nos anos finais de 11, e na terceira série do ensino médio, 11,6. Tá, Priscila, legal, vocês trouxeram aí, mas foi por conta da pandemia, é verdade, sabemos de tudo isso. E nós queremos ressaltar nessa TPC a importância do empenho das nossas unidades escolares para que essa regressão não fosse ainda maior. Porque nós sabemos aqui todos os esforços que as escolas desempenharam nesse momento de pandemia, né? Nós sabemos que não tínhamos infraestrutura, mas aí veio o CMSP que nos apoiou,
né, talvez não da maneira como precisássemos, né, mas uma forma mais efetiva, por conta que os nossos estudantes muitas vezes tiveram carência de equipamentos, entre outras coisas, mas foi uma ferramenta muito importante que nos auxiliou para que tivéssemos essa diferença não tão maior quanto esperávamos, né, quanto imaginávamos, né. Tivemos aí as escolas que nós ouvimos, né, com os professores, os coordenadores, os vice-diretores, os diretores comentarem que foram à casa dos estudantes, fizeram busca ativa, colocaram todos os funcionários da escola para fazerem a busca ativa, e foram graças a esses esforços que esses números não foram ainda maiores. Então, na verdade, nós trouxemos esse gráfico aqui, esses números, para fazermos esse estudo, para falarmos um pouquinho sobre a importância da avaliação do Saresp. O quanto essa avaliação ela é importante para nos trazer um retrato da educação paulista. Agora, a Cássia e a Patrícia vão conversar um pouquinho mais com a gente, vai falar um pouquinho mais com nós sobre essa avaliação, sobre a estrutura, como nós falamos ali no objetivo, e elas vão conversar um pouquinho aí mais com a gente, tá bom? Até mais. Obrigada, Priscila. É verdade, né, gente? Quando a gente olha esses números, a gente fica um pouco assustado, são números alarmantes, mas a gente tem que pensar que graças aos professores, ao empenho das unidades escolares, esses números não são ainda piores, né, não são catastróficos, graças a essa força-tarefa, né, do pessoal da educação. Que bom, né, que nós temos pessoas comprometidas. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o Saresp, propriamente dito, né, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Como que isso se dá, né? Então, essa avaliação, ela utiliza processos metodológicos, formais e científicos, né? Não é só mais uma avaliação, né? Uma avaliação totalmente pensada, né? Desenvolvida para alcançar o seu objetivo, que a gente vai estar estudando agora. Ela coleta e produz informações sobre o desempenho dos nossos estudantes, né? Então, ela é aquela ferramenta que busca uma educação de qualidade, né? Ela permite, né, como a Priscila, a Patrícia falaram, um retrato da educação no nosso estado, né? Trata-se de indicadores que ajudam as escolas a estarem refletindo sobre as suas práticas pedagógicas. Em que série, então, que ela é aplicada? Então, a gente tem essa avaliação no 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental, né? E na 3ª série do ensino médio. Então, são avaliações, né? Aplicadas a turmas que caracterizam o final, né, de um ciclo, diferente das APs, né, que o próprio nome já fala, avaliação de aprendizagem em processo, que são avaliações aplicadas durante o processo, né, por isso são bimestrais. Então, o Saresp já tem outro caráter, né, ele tem aquele caráter de estar avaliando o final de ciclo, e o Saresp ele é aplicado anualmente, né. A gente pode falar que o Saresp é uma avaliação externa, se você considerar que é uma avaliação que não é feita pela escola, né, que vem da secretaria para nós, tá? Próximo slide. Oscar, só para complementar, Tá. considerando que ela é interna, devido aos resultados que são apresentados no início de cada ano letivo, né? Com os resultados, cada escola consegue avaliar o seu desempenho, porque as escolas, o resultado ele vem por unidade escolar.
Então, a partir desses resultados, que são traçadas novas ações, pensando no planejamento para o próximo ano, né? Então, olhando por esse ponto, a gente pode dizer que ela é, sim, uma avaliação interna, que embora ela venha da Secretaria Estadual da Educação, ela representa para a gente a aprendizagem desenvolvida naquele ano, naquele percurso. Só para complementar, tá bom? Isso, perfeito, Paty. E como são utilizados esses dados do SARESP, né? Então, esses dados, eles alimentam o IDESP e eles também são utilizados pela Secretaria Estadual de Educação. O IDESP, ele é aquele indicador de qualidade do ensino fundamental e ensino médio, né? Ele dialoga com a escola e fornece um diagnóstico de sua qualidade, apontando os pontos em que ela precisa melhorar. E sinaliza a sua evolução no decorrer dos anos, né? Trata-se de um índice, né? O IDESP trata-se de um índice, ele é calculado com base no desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, e leva em consideração também o fluxo escolar, né? Então, é composto aí, o IDESP, ele é composto por essas 3 variáveis, o resultado é de língua portuguesa, matemática, aliado ao fluxo escolar, né? E também são utilizados pela secretaria, né? Para quê? Né? Então, para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento de programas e projetos, subsidiando documentos orientadores, às diretoria de ensino, às unidades escolares. Então, nós trouxemos esse detalhamento para que a gente possa refletir sobre o quanto é importante essa avaliação, que não se trata de só mais uma avaliação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz de referência do SARESP, né? Ela tem por base o currículo do Estado de São Paulo e demais documentos que balizam as avaliações nacionais e internacionais, utilizadas em contextos de avaliação em larga escala. A partir das matrizes de referência, a gente pode avaliar de forma indireta e inferencial a ocorrência de uma efetiva aprendizagem dos alunos. De forma indireta, pois trata-se de uma avaliação que não é preparada por nós na escola, ela vem preparada, né, pela secretaria, então é uma avaliação. A gente avalia de forma indireta e inferencial, pois o resultado que ela nos fornece é um resultado que nos permite essa inferência sobre o aprendizado ou não daquele aluno. Mas a finalidade mais importante da matriz é que ela sinaliza para nós as estruturas básicas do conhecimento, né? Partindo aí dos diferentes componentes curriculares em cada etapa da escolaridade básica, né? Ou seja, os resultados da avaliação, além de quantificar o desempenho dos alunos na avaliação, ele também qualifica, ele nos dá um resultado um resultado qualificado, ou seja, ela apresenta para a gente não apenas o quanto o aluno aprendeu, mas de que forma esse aluno aprendeu, à medida que ela nos dá informações sobre de que forma esse aluno aprendeu através das estruturas básicas do conhecimento. Nós temos esses dados a partir dessas avaliações, né? Então, vamos falar sobre as relações em torno da matriz do SARESP. Então, a gente tem aí no centro a avaliação, né? E a gente tem aí as 3 pontas, né, desse triângulo, que versa sobre habilidades, conteúdos e competências. Tudo isso, né,
aliada à matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências da natureza. Então, a avaliação se encontra no centro. Por quê? Por conta da sua função de observar e promover o compromisso social da escola com a aprendizagem dos alunos. A matriz, ela indica as habilidades a serem avaliadas e orienta a elaboração dos itens e os testes das provas, né? Então, a gente tem aí, se a gente tem relacionado a habilidades e conteúdos, né? A gente tem a escala de proficiência, que se refere ao domínio de conteúdos e habilidades alcançadas pelos nossos estudantes. E a gente tem o nível de desempenho, que se refere aos conteúdos esperados e com que nível de proficiência dominam as competências avaliadas. Em que estágio que aquele aluno, que aquele estudante se encontra. Então, são esses dados que a gente consegue obter, né, na avaliação do SARESP a partir dessa matriz de referência. Aqui, Cássia, volta só um pouquinho para eu fazer um adendo. Acho que seria interessante nós colocarmos aqui, Cássia, que quando a gente fala da escala de proficiência, a gente está pensando na régua, não é isso? Isso. E quando a gente pensa nos níveis de proficiência, são aquelas citações do básico, abaixo do básico, avançado. Isso, em que estágio que aquele estudante está naquele momento, tá? Então, a gente sabe que o SARESP, ele avalia o quê? Né? O que ele busca investigar, né? As competências cognitivas, né? Através das modalidades estruturais da inteligência, né? Um conjunto de ações e operações mentais, né? Que o sujeito utiliza para estabelecer relações. E essas relações podem ser entre objetos, situações, fenômenos e pessoas. Essas modalidades expressam o que é necessário para compreender ou resolver um problema. Então, é dessa forma que a matriz ela é estruturada. Então, essas competências... Deixa eu só passar o slide. Então, quais são as competências propriamente ditas ali avaliadas no SARESP? Então, a gente tem 3 grupos de competências, né? As habilidades são separadas nesses 3 grupos, que é o grupo 1, né? Que são os esquemas apresentativos, o grupo 2, os esquemas procedimentais, e o grupo 3, os esquemas operatórios, né? Que são os esquemas mais complexos, né? E aí, permeando esses 3 grupos, a gente tem os esquemas cognitivos correspondentes, né? Que a gente tem aqui na base da pirâmide, o observar, né? Que a gente fala aqueles esquemas cognitivos primeiros, os mais simples, né? E o nível de complexidade ele vai aumentando, aí a gente tem os esquemas realizáveis e depois os esquemas da compreensão, né? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Patrícia, que ela vai esmiuçar para vocês cada um desses grupos. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Como a Cássia colocou, nós temos 3 grupos de competências, certo? Temos o grupo 1, como ela falou, que são aquelas competências primárias, né? Aquelas competências que os alunos vão aprender primeiro. Essas competências se referem a esses esquemas representativos ou representativos, que são propostos por Piaget, né? Neles, a gente encontra, espera-se que ao final desse grupo, né, que os alunos, eles consigam, no mínimo, terem o domínio das seguintes habilidades, que são as habilidades de observar,
identificar, descrever, localizar, diferenciar ou discriminar, constatar, reconhecer, indicar e apontar. Mais na frente aqui da nossa TPC, a Cássia vai apresentar para vocês como se constituem as habilidades. E aí vocês vão conseguir entender a importância dos verbos, né, dessas habilidades, dos verbos nessas habilidades, a importância de cada um. Então, nesse grupo, ao final, né, do ano sério, espera-se que o aluno seja capaz de ter esse domínio, né? Já no grupo 2, são as competências do realizar. Como assim as competências do realizar? É um grupo de competências que exige um pouco mais do estudante, né? Esse grupo, espera-se que ele já seja capaz de realizar alguns dificultadores, vamos colocar assim, né? E aqui ele vai desenvolver as habilidades dentro da competência do realizar. Tá, quais são essas habilidades? Seria a habilidade do classificar, do seriar, do ordenar, do conservar, do compor, decompor, fazer antecipações, calcular, medir, interpretar. No decorrer da prova, né, no fazer a prova, os alunos vão percebendo essas dificuldades nas questões, que são apresentadas nas questões. Já no grupo 3... Tati, deixa eu só fazer uma colocação. Então, as habilidades do grupo 2, enquanto que as primeiras, né, a Paty já falou, que são as habilidades da observação, né, são aquelas observáveis relativas aos objetos. As habilidades do grupo 2 são aquelas realizáveis, ou seja, no que ela foca, no que e no como os alunos fazem, né? E elas referem-se também, enquanto que as primeiras elas observáveis, essa já não, elas referem-se a transformações, estabelecem relações que transformam determinado conteúdo, tá? Só essa colocação mesmo. Sim, obrigada, Cássia. Imagina, obrigada. Já que no grupo 3, nós temos as competências para compreensão, as competências do compreender. É como se se fosse a culminância de tudo que ele aprendeu nas competências do grupo 1, as competências do grupo 2, e aqui no grupo 3, ele consiga se desenvolver com autonomia para realizar. Né? Aqui ele vai, além de observar, que estão lá, ele já desenvolveu as habilidades observáveis, ele já passou pelas realizáveis, e aqui ele vai ser capaz, ele vai ter competências desenvolvidas para, vamos colocar assim, colocar opiniões, criar opiniões. Ele consegue atingir as competências daquilo que é abstrato. Ele não precisa tanto do concreto para entender. Ele consegue analisar e criar, né, a partir do abstrato. Espera-se isso ao final das competências do terceiro grupo. Isso não quer dizer que acabou aqui, né, que nesse nível o aluno está pronto. Não. Ele ainda está em desenvolvimento, mas ele já consegue realizar essas habilidades. Tá, Patrícia, quais são os verbos, né, presentes nas habilidades do grupo 3? São os verbos do criticar, analisar, aplicar relações já estabelecidas, avaliar, explicar, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações indutivas e construtivas, e de justificar, que é o que a gente fala. Ele já tem essa autonomia, ele já tem o seu entendimento, né? Ele está adquirindo mais habilidades, mas é que ele já consegue desenvolver essas, tá? E é importante colocar, né, como foi falado lá no começo, que o SARESP, ele acontece no final dos ciclos, né? Então,
que é requerido nas avaliações do SARESP são aqueles conteúdos e habilidades, aquelas competências e habilidades desenvolvidas ao longo do segmento, né? Ao longo do segmento. Então, ao final do segmento do Fundi 1, lá no 5º ano, ele vai ser avaliado para ver se ele compreendeu, né, se ele aprendeu as competências e habilidades requeridas por ele naquele período. Nas competências, na avaliação do SARESP do 9º ano, ele vai ser avaliado se ele compreendeu, né, se ele aprendeu as habilidades requeridas do 6º ano ao 9º ano. Então, não são conteúdos só do 9º ano que caem na avaliação, é o conteúdo do decorrer do segmento. A mesma coisa na terceira série do ensino médio, tá? Importante colocar isso. Agora eu volto a falar para a Cássia, que ela vai explicar um pouquinho melhor as habilidades para vocês, assim como eu tinha colocado lá atrás. Antes um pouquinho da Cássia falar, eu vou interromper aqui um pouquinho, licença. A Patrícia fazendo a leitura, ela e a Cássia fazendo a leitura dessa pirâmide das competências, me remeteu novamente àquela escala de desempenho do SARESP, onde fica evidente o avanço nessas competências. Então, ele fala, ao final desse nível de desempenho, o aluno será capaz de... Aí vem lá esses grupos discriminados. Então, essa pirâmide que nós trouxemos aqui dos grupos de competência fica evidente quando nós analisamos o desempenho dos estudantes. Isso, Pri. E mais uma coisa que eu queria colocar é a questão da importância dessas competências serem divididas nesses 3 grupos, para a gente trabalhar, fica muito mais fácil, né? E a gente consegue entender que o aluno, o estudante, ele adquiriu as competências do grupo 1 e do grupo 2, e às vezes a gente pensa, poxa, faltou só do grupo 3, mas as competências do grupo 3, elas são muito importantes para o desenvolvimento integral do aluno, né? As competências do grupo 3, elas envolvem aquelas operações mentais mais complexas, né? Que envolvem pensamento proposicional, combinatório, né? Raciocínio hipotético, dedutivo. Então, são de fundamental importância. Então, a gente não pode entender isso como secundário. As competências que são as mais complexas, né, elas não são secundárias, elas são de suma importância, volto a falar, para o desenvolvimento integral desse estudante, né? Se nós desejamos um estudante autônomo, né, vejam esses processos cognitivos, aplicar relações já estabelecidas, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos. Então, eles necessitam da aquisição dessas competências, tá? E aí, a gente tem agora as competências, a matriz, né, de referência do SARESP propriamente dita, trazendo as competências aí, dividida nos 3 grupos. Então, é desse jeito que a gente encontra na matriz. Então, a gente tem aí, na primeira coluna, o objeto do conhecimento, né, e a partir desse objeto de conhecimento, a gente tem as competências observáveis, as realizáveis e aquelas para a compreensão, né? Cada tema trabalha com seus grupos de competências, né? Mas, em suma, a carinha dela é essa mesmo, tá? Da matriz de avaliação.
Nós queremos dar uma dica também agora, né, fazer uma sugestão, né, a gente sabe que a gente tem os CGPs, os CGPGs, os CGPACs, também acompanhando as ATPCs, e a gente sugere que seja colocado à disposição dos professores essas matrizes de referência, considerando o momento oportuno, né, que a avaliação está se aproximando, né, então seria interessante deixar à disposição, enviar via e-mail, né, o arquivo digital, tá? Só uma sugestão. E por fim, a gente trouxe aqui o entrelaçamento da matriz de referência do SARESP com as habilidades do nosso currículo paulista, tá? Então, esses dois itens, eles guardam correspondência, né? Ainda que a matriz do SARESP, ela tenha sido elaborada bem anteriormente ao currículo paulista, ela faz uso do currículo oficial do Estado de São Paulo. E o currículo paulista, a gente sabe que ele é baseado no currículo oficial do Estado de São Paulo, tá? Então, guarda muita relação, né? A gente sabe também que as matrizes do SARESP estão prestes a serem reformuladas, só não foram ainda por conta do currículo paulista não ter sido implantado em todos os anos e séries ainda, né? No nosso estado, mas ele está finalizando agora essa implantação. Esse momento de implantação está chegando ao final, e aí a gente vai ter novas matrizes aí do SARESP. Então, vamos começar analisando uma habilidade. Então, como que a gente entende, como que a gente consegue identificar essa habilidade? Então, a gente tem aqui a habilidade 14 do SARESP, e eu coloquei aqui colorida para ficar mais visual para vocês. Então, sempre na habilidade, ela começa com um dos processos cognitivos, né, que a gente já tanto falou desde o início. Então, nessa habilidade aqui, qual que é o processo cognitivo? É o identificar, é aquele verbo, identificar. Depois desse processo cognitivo, a gente tem um objeto ali do conhecimento, né? Identificar o quê? O sentido de operadores discursivos ou em processos persuasivos utilizados. E para finalizar essa habilidade, a gente tem uma especificação desse contexto, né? Persuasivos utilizados onde, né? Em algum texto argumentativo. Então, as habilidades, elas são elaboradas dessa forma, né? Então, vamos fazer a comparação dessa habilidade H14 do SARESP com a habilidade do currículo paulista, cujo código é EF, Ensino Fundamental, 89, que significa do 8º ao 9º ano, LP Língua Portuguesa, 06, que é o número da habilidade, A. Então, a H14, identificar o sentido de operadores discursivos ou em processos persuasivos utilizados em um contexto argumentativo, uma habilidade do 9º ano. E no currículo paulista, reconhecer os usos de recursos persuasivos em diferentes textos argumentativos. Então, percebam que trata-se da mesma coisa, né? Mas ela está escrita com a semelhança total, né? Não guarda... ela não é idêntica, elas não são idênticas, né? Mas elas tratam do mesmo assunto, né? O objetivo dessas duas habilidades é o mesmo, tá? Da mesma forma, a habilidade H17, né? Qual é o processo cognitivo que está tratando essa habilidade? É o distinguir. Distinguir o quê? Né? Qual é o objeto de conhecimento? Distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida, né? E o complemento, a especificação. Subentendida como
Onde? Em que? Submetida em relação a este mesmo fato em segmentos descontínuos de um texto. Quando você vai para o currículo paulista, ela é muito semelhante, distinguir em segmentos descontínuos de texto, fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Então, você percebe que trata-se do mesmo assunto, com o mesmo objetivo. Ô, Kátia, só para complementar aqui, quando a gente olha o percursor cognitivo, né, a gente percebe que elas, tanto a do Saresp quanto a do currículo paulista, se encontra no mesmo grupo de competências, né? Olhando o percursor, a gente percebe, né, a relação. Por isso que nós falamos sobre esse entrelaçamento, que a mesma competência que está requerendo no currículo está requerendo no Saresp, que embora ela tenha outra identificação, né, trata-se do mesmo grupo de competências. Isso. E no caso aqui, se a gente comparar a habilidade H14 com essa do currículo paulista, 6A, H14 está falando em identificar, mas a do currículo paulista está falando, a correspondente, né, do currículo paulista está falando em reconhecer. Só que, assim, trata-se de processos cognitivos do mesmo grupo, o grupo 1, que é aquele grupo dos observáveis, né? Então, é isso que a gente queria, dessa forma que a gente queria contribuir com o trabalho de vocês, tá? Auxiliando-os na compreensão, né, da elaboração dessas matrizes e dessas habilidades. Então, aqui a gente trouxe para vocês um exemplo do nosso próprio currículo em ação, que é o material que a gente usa em sala de aula, né? Então, por exemplo, nessa situação de aprendizagem 2, né, a gente trouxe aqui o início dela, né? No início de cada situação de aprendizagem, a gente tem um mapa cognitivo de aprendizagem, e nesse mapa, a gente tem as habilidades que são trabalhadas naquela situação de aprendizagem, né? E da forma que é organizado, né, essas habilidades, é uma forma que facilita o nosso trabalho, né? A gente vê que a gente tem essas habilidades separadas por cores, né? Aonde o azul trata-se de leitura, o vermelho de oralidade, laranja, produção de texto, em verde, análise linguística, semiótica. Então, é separado ali por práticas de linguagem. Então, isso nos ajuda no nosso trabalho, né? No reconhecimento do que a gente está, qual é a nossa proposta ao trabalhar aquela atividade dentro daquela situação de aprendizagem. Lembrando também que a gente trouxe esse exemplo da disciplina de língua portuguesa, mas isso ocorre em outras disciplinas também, tá? E também, Cássia, aqui vale destacar que não foi à toa que nós destacamos essa habilidade, né? Essa ensino fundamental, 8º e 9º ano, língua portuguesa 6A, porque ela é uma habilidade que, como você já disse anteriormente, está lá dentro da matriz, né? E nós quisemos trazê-la para mostrar que no currículo em ação, na sequência de atividade 2, no 8º ano, é isso? Isso. Nós encontramos essa habilidade que é requerida lá na matriz do Saresp. Isso. Então, a gente trabalha, às vezes a gente nem percebe, mas nós já estamos trabalhando o conteúdo do Saresp, tá? É isso. Queremos agradecê-los. Espero que o nosso trabalho tenha ajudado, esclarecido pontos importantes em relação ao Saresp, que tenha dado um direcionamento e que tenha feito, oferecido um sentido para vocês, tá? Outubro Rosa, né? Deixamos aí essa dica, né? Que um toque pode salvar uma vida,
né? E eu agradeço as minhas parceiras, Priscila e Patrícia, agradeço ao PEC Donizete, que nos deu um suporte gigantesco aqui, tecnológico, agradecemos a nossa coordenadora, Roseli, a dirigente Núbia, e é isso, tá? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, gente. Bom trabalho para todos nós.